Quando eu decidi descer pra lá, eu falei assim, caralho, mano, nós vamos resolver essa parada em 2 dias. Aí ele já abriu a carta pra nós, falou assim, ó, o seguinte, o Lázaro, eu conheço ele, né, já convivi com o Lázaro, sei da expertise de mato, né, que ele tem, ele conhece o mato, e eu vou ser bem sincero pra vocês não vão pegar ele. Um policial veio correndo em minha direção. O chefe, acho que eu vi um vulto ali. E nós avançamos. Quando a aeronave passou, ele percebeu nossa presença. Como ele viu nós avançando... E ele verbalizou isso com vocês também? Ele verbalizou da mesma forma. E ele, abriu fogo, né? Ele tava com a PT, né? E ele tava com um revólver também. Ele já abriu fogo e ficou ali no meio daquelas árvores. E aí, nós já aproximamos, né? Aproximou ali e tal. Na hora que já olhamos, era o... Hoje eu estou ligado diretamente ao governador de estado, né? Então, na minha função, eu sou superintendente de segurança do governador, Ronaldo Caiado. De alguma maneira ou de outra, eu comecei a me cobrar quando houve a chacina, né, da família Vidal ali. E no 7º dia eu falei cheguei no governador e pedi autorização, né? O governador falou assim, vai lá vá e vença. Então, no 9º dia, né, de operação, eu desci. Chegando lá, no 9º dia foi quando deu a última herb, né? A estação rádio base, para quem não conhece aí, foi pegado o sinal do celular dele, então tinha um raio ali onde ele poderia estar. E eu cheguei por um lado, e nós fomos de CAC, não fomos de preto, né? Tanto é que tem nas imagens, né? Nós fomos de CAC e como a aeronave do governador estava lá, eu pedi um apoio porque a gente entrou por um lado do mato, não dava acesso ao local que as equipes já estavam posicionadas, porque já tinha tido essa herb. Eu pedi apoio da aeronave e dividi a equipe em duas e deixei uma já em um ponto estratégico no local da herb e comecei a sobrevoar o mato, né, a área desse mato lá onde tinha dado essa herb. E eu fiquei sobrevoando até próximo ao cair da noite mesmo. Caralho, mano. Pensa no frio. Em determinado momento a aeronave já não podia voar mais, né? Eu pensei assim, vamos pousar aqui, você me deixa aqui e segue seu caminho aqui que nós vamos seguir o nosso. Então esse ponto aqui é o ponto da herb, nós vamos partir desse ponto. E nesse ponto em específico que eles nos deixou foi realmente onde quando eu entrei dentro do rio com a equipe, logo já uns 100 metros à frente eu já peguei já algumas passadas dele, né? Que com a expertise, né, de ocorrências de banco, quando você vai pegando ocorrências que é dentro do mato, tem vários fatores, né, que são observados. Mato quebrado, né, direção que o mato quebrou, se o tempo que a folha caiu, tá essas paradas todas aí que você vai fazendo a leitura. Então, sim, como o local não estava contaminado, né, que os policiais não haviam chegado até aquele ponto, então de imediato a gente já percebeu que haviam as passadas no rio, né, que esse rio que ligava ali Águas Lindas, ligava ali as cidades, né, ele era um rio que ele dava água até aqui, em determinado momento, mas na maioria das vezes era só na canela e sempre em alguma margem tinha uma areia, tinha uma situação assim ou outra e tal. E pá, nós caímos pra dentro, pai. Caímos pra dentro e tal, e aí foi o primeiro dia de desgraça pra nós, né? Porque o frio foi do caralho. Nós passamos a noite, né, numa campana à margem do rio, né? Porque nós tínhamos percebido que ele havia passado por aquele local. Que poderia estar próximo. E o frio era tanto, cara, que você não conseguia segurar a pistola na mão. Então eu pegava, nós estávamos com os fuzis, né? Então, e o que acontece? O tal do rotanzeiro, ele é meio despojado com ocorrência, né? Quando eu decidi descer pra lá, eu falei assim, caralho, mano, nós vamos resolver essa parada em 2 dias. Agora eu cheguei, né? Nossa equipe tá... derrotar, né? Vivo Rai, caralho. Tô no terreno, pô. Pô, você defende sua bandeira, né? Você fala assim, agora tá comigo, né?
Era por volta de aproximadamente umas 2, 3 horas da manhã. Para melhorar para nós, uma queixada, uma manada de queixada passou perto de nós. Aqueles porcos, né? Você escuta mastigando de longe. Sim. E as árvores eram tudo grande, pai. Agora imagina, você subir em árvore. Vai subir em árvore, queixada vem pra cima e ia comer nós. Eu falei, ó, nós trocando tiro com os porcos. Aí a mídia não tinha o que falar, ia chegar a notícia. Falei, cara... Policiais de Rotan trocam tiro com porco achando que é o lado. Lá chega lá, ia dar uma bosta do cara. Ia ser essa manchete, infelizmente. Puta que pariu. E eu pensei, falei, cara, se nós tiver trocar tiro com esses porcos aqui, irmão, e os bichos, tinha que soltar os bichos pra os bichinhos comer, né? É. Então foi virando ali um The Walking Dead ali, uma parada meio maluca ali. Falei, não, os meninos voltaram. Falei, chefe, tem um menino ali que é caçador e parece que até conhece o Lázaro e tal, e conhece a região. Tá. Pegamos e fomos lá. Cheguei lá, conversei com ele, falou, se prontificou na hora, né? Falou assim, não, tô com vocês aí. Vocês só me dão o tempo aí de eu largar minha família ali, na casa da minha sogra, e eu tô retornando aí para ajudar vocês. Eu falei, beleza, então. Aí ele já abriu a carta para nós. Falou assim, ó, o seguinte, o Lázaro, eu conheço ele, né? Já convivi com o Lázaro. Sei da expertise de mato, né? Que ele tem. Ele conhece o mato. E eu vou ser bem sincero para vocês. Vocês não vão pegar ele. Eu falei, filha da puta, né? Ele realmente, ele simulava direções, né? Ele dava uma caminhada por uma direção, retornava, saía da mata e voltava por outra direção, ao mesmo tempo que ele simulava a própria pisada. Ele andava com um determinado tipo de sapato, depois retirava o sapato, colocava só como se fosse um sapato de pano por baixo ali, simulava outra direção. Ele, tanto é que antes de nós chegarmos, né, ele teve a questão daquela família refém, né? Sim. Onde os policiais da PM2 trocou tiro com ele e até para preservar a vida dos reféns, né? E um policial foi atirado no rosto, né? Ali no início da operação ainda. Ele falava, né? Para as vítimas ali, não pisar na areia, não fazer isso, não fazer aquilo. Então, ele já dava a indicação que ele não ia deixar o rastro. Não deixar os rastros dele, né? Nós começamos, eram às 8 horas da manhã, e fomos até por volta das 4 horas da tarde com ele andando no mato, e ele mostrando pontos. Sim. Onde o Lázaro trabalhou nessa casa aqui ele morou com o pai dele, pá. Ele meio que foi direcionando os locais, saca? Irmão, e nesse momento aí já estava em 4, 5 dias, né? Já estava em 4, 5 dias já. 4, 5 dias e que vocês foram preparados para ficar 2, achando que... nós já tínhamos se fudido já. Já estava fudido. Já estava fudidaço. E já chegava a notícia que não seria fácil achar, né? O cara falou, ó, eu vou ajudar, mas vai ser difícil. Não, ele deu a certeza para nós que nós não íamos achar. Ele, antes desse fato da família, ele fez uma maior covardia, inclusive, até militar, né, esse sujeito. E tem os relatos que eu trago também no livro. É para acabar, cara. Ele chegou na casa, tirou, deu 3 tiros no pai do cara, deu 2 tiros no cara, deu 1 tiro no amigo desse sujeito, desse militar. Pegou a mãe, obrigou a fazer comida, né? O tempo todinho botava 2 revólveres na boca do cara e falava para ele que ia matar ele, porque ele tinha que matar ele, porque senão ele ia atrás dele, né? E aí, né, e nós chegamos num pico de um morro, e eu já tava pensando assim, falei, caralho, se der merda aqui agora, senão nós tava sem água, sem comida, e todo mundo já tava indo na missão já. O nego já tinha rolado pelo caminho, que eu já tinha parado 2 vezes já, falando para segurar a pressão do polícia, que o polícia já tava batendo já, caçuleta já. Aí nós chegamos no pico do morro, eu falei assim, cara, vou chegar no pico do morro e vou pedir apoio aéreo, né? Que aí nós vamos pedir apoio aéreo e tipo, vamos pro mar, vamos pra cidade, a gente reabastece, depois nós voltamos pro mato. Porque em nenhum momento eu pensei em sair do mato, né? Aí, mano, quando nós chegamos no pico, a hora que nós olhamos pra baixo, 2 malucos lá embaixo.
numa fazenda, na porta de uma casa. E aí eu pensei, caralho, velho, é o Lázaro. O Lázaro deve ter rendido aquele doido ali. E polícia é foda, mano. Porque quando você pode estar com sono, com uma energia zero. Quando você vê o ladrão, revigora. Né? Energia vem na hora. É como se você tomar um Red Bull desse aqui. Vários desses. Pelo nariz ainda, né? Tá, e aí todo mundo visualizou e a gente foi avançando de uma maneira que não fosse percebido, né? A hora que eles ganharam, nós tava em cima, né? Já, pá, tá, polícia. Aí eu já olhei na cara de um, falei, puta que pariu, não é o Lázaro. Olhei na cara do também, não é o Lázaro. Eu falei, e aí, o que vocês estão fazendo aqui, bicho? The Walking Dead aqui, ninguém aqui nessa parada aqui. Todo mundo já abandonou a porra toda aqui, só tem nós aqui. O que vocês estão fazendo aqui? Não, que nós estamos vindo aqui cuidar dos animais, só que aqui eu vem com medo e tal. A gente fica no máximo 15 minutos aqui e pega descendo. Eu falei, o Lázaro vai pegar vocês aí, cara. Vocês ficam dando mole aí, solta esses bichos aí, não volta aqui não, mano. E os relatos, né, até das vítimas, né, no momento que o Lázaro abordava, ele começava a falar algumas coisas, né, e dentre elas é a paciência que ele tinha, né, de permanecer no local observando, né. Ele ficava 6 horas observando a vítima antes de atacar. Em determinado local, nesse local mesmo aí que ele atirou nesse pessoal, ele fala, né, que ele estava lá desde tal horário, que viu tal fazendo isso, viu Y fazendo aquilo, que depois chegou A, entendeu? Sim. Então são fatos que realmente ele tinha esse ânimo necande, né? O ânimo de matar, né? Ele observava e usava aquilo ali contra as vítimas depois. E também os doutos não conhecedores de segurança pública, mas estavam opinando sobre segurança pública, que nunca pisou no mato, nunca foi atrás de um ladrão, nunca trocou tiro com ninguém, estava falando que a polícia estava demorando, entra lá no mato, vai caçar o bicho, né? Entra lá no mato, vai ver como é que é a realidade, né, para falar. Acho que para você falar algo, você tem que ter conhecimento de causa, né? Então a gente estava lá. E aí Quando falam mato, cara, parece que é aquele matinho que a gente vê quando é montanha. É morro, sobe morro, desce morro. Não é mato reto, tranquilinho. É a parada lá daquelas lagoas fechada. Que você entra, que você pisa na lama, você baixa até a canela, do nada você tá indo embora. Você cai com o fuzil e a porra toda. Então era isso aí, a gente vivenciando isso aí toda hora. O rapaz que estava nos acompanhando deu outros pontos que o Lázaro poderia estar. E aí é onde que eu falo que Deus teve presente conosco a todo momento, que o Lázaro, inclusive no evento lá que o caseiro foi preso, no local onde que ele estava dormindo, né, foi encontrado um fio desencapado passando de um lado para o outro. Esse fio desencapado estava ligado na tomada, o objetivo era o quê? Pegar um polícia que passasse ali, né? Tá. E aí nós fomos fazer uma conduta de patrulha numa residência próxima, onde o Lázaro havia feito... Ele havia morado com o pai dele nessa residência, anos atrás. E quando a gente foi aproximando dessa residência, eu já percebi um som alto. Som lá em cima. Eu falei, porra, tá tendo um maior festão aqui, hein? Joia, Alguma coisa tá errada. No meio do mato, The Walking Dead. Não tem ninguém na porra desse mato. Todo mundo com medo do cara. O mundo com medo do cara, Nico, fazendo festa, mano. Tá errado. Aí nós fizemos a caminhada e tal, chegamos na porta. E aí eu fui, olha que eu observei a porta tava encostada, né? Eu falei, vamos verificar, né? Isso tem que estar errado, né? A porta tinha que estar fechada, né? Se ela está encostada, alguma coisa está errada. E eu fui para pegar na maçaneta. Só que, quando nós fizemos um alinhamento na porta, já meu policial, acho que foi o Arantes, o subtenente Arantes, estava comigo de canga e já ganhou a janela. E a janela estava aberta.
Aí eu fui pra pegar na porra da maçaneta da porta. A hora que eu fui pegar, ele deu um grito: tira a mão, comandante. Eu, o que foi? Tinha a porra de um fio ligado na maçaneta da porra da porta. Que animal sai de casa, né? Bota um fio de energia, ligar na tomada, com som no último volume. Aí eu peguei, empurrei, né? O coturno tem o isolamento natural, empurrei a porta, consegui desconectar o fio que estava conectado à maçaneta e abaixei o som. Tá. Aí fizemos uma varredura na residência, aí achamos algumas vestes molhadas. E aí a gente até mandou pro pessoal que estava no ponto de inteligência para verificar e realmente batia algumas vestes com as primeiras vestes que ele havia vestido. Aproximada dele. Aproximado dele. E essa residência não morava ninguém. Não morava ninguém. Então, é onde eu falo. Quem estava dormindo no mato, e aí eu falo para você com certeza, era só os polícias. Dormir não. Passando a noite no mato, era só os polícias. O Lázaro estava dormindo em alguma casa. Até porque... E se alimentando, se alimentando, cara. Então, tipo, tanto é que quando é percebido esse outro buraco que estava na casa desse senhor lá, né? Eu não sei como é que está o andamento disso aí, e não vou entrar no mérito disso aí, mas pouco tempo depois ele caiu, né? Eu cheguei pela manhã e falei para 2 policiais, falei, ó, vai em determinado ponto e vê como é que tá, porque o que nós fazíamos? Quando nós identificávamos algum rastro do Lázaro, nós íamos lá e apagava. A gente ia lá e apagava. Tá. E aí, justamente para que se houvesse outro, né, a gente saberia que ele passou ali. E aí, nesse momento, a gente já identificou já de imediato que ele tinha passado ali. Aí eles vieram correndo e falaram, tem a pegada dele aqui, só que o bicho é safo, né? Ele pegava, ele passou por lá, só que quando foi para pisar na areia, ele pisou para cá e pisou para cá. Então, tipo assim, ele podia estar nessa direção. Ele sempre fazia isso. Quando tu falou o negócio do fio desencapado lá, ele ia passando e ia deixando... Ele ia deixando as paradinhas ali, Assim, de certa forma, queria que soubesse que estava ali. Ó, passei por aqui e deixei uma armadilhazinha aqui. Sim, tanto é que ele, nesse momento que a gente fica na residência, ele roubou alguns ovos lá, porque não tinha ninguém na região, e depois a gente encontrou um monte de ovo e logo do lado do ovo tinha um cagaço lá, e tinha cagado lá também, bem próximo a gente. Aí o que acontecia? O acesso do rio, ele era pelo rio era bem mais fácil, mais perto, né, de você chegar a determinado lugar do que, um exemplo, se eu quiser chegar num ponto do rio de onde eu estava, que era, vamos supor, 5 km, se eu fosse de carro, eu tinha que andar 20, passando por fora. Então o rio sempre era mais perto. Sim. Tá. E aí nós fizemos um lance nesse 10º dia lá e nós achamos algumas passadas já em direção à casa da ex-sogra, né? E aí foi onde que eu falei para os caras, foi, brother, e ele tá no desespero, né? E ele tá procurando sair daqui, né? E a gente tem que mudar a estratégia. E beleza. Do 11º dia pro 10º dia pro 11º, era por volta acho que das 10 horas da noite, ou 11 horas da noite, foi quando a Polícia Civil, né, foi tentar abordar ele na casa da ex-sogra. E aí, nesse momento, ele verbalizou, falou que se caísse pra dentro, ele ia jogar pra cima e atirar na cabeça, né, pai? Beleza. E aí essa informação já chegou pra nós. Eu já tinha feito a leitura, falei, cara, esse cara realmente subiu e ele tá lá. Não é informação errada, não. Isso aí bateu. E nós já fomos pra região. Tá. A nossa equipe, como tava presente 24 horas no mato, forçamos ele a sair do buraco, entendeu? Ele foi forçado de alguma maneira a sair do buraco e se expor. Porque a partir do momento que ele ia pro rio, ele usava o rio para quê? Para fuga. Quando ele não estava em fuga, ele procurava um mato e logo em seguida morro. E ao cair da noite,
começava a fazer frio, eu procurava um buraco para ele passar a noite, né? E aí acontece outra parada sinistra. Em determinado momento, chegou a informação que o Lázaro tinha sido uma câmera, até circulou isso aí, que ele tinha visto passando em determinado local, acho que por volta das 6 horas da manhã e tal. Aí eu peguei e falei assim, porra, se ele passou 6 horas da manhã ali, e se ele tá de boa, porque mostra ele andando de boa, né? Não sei se você viu essa imagem aí. Então ele deve estar andando uma média de 1 km por hora, né? Pelo que a gente já estudou ele, né? Na tranquilidade, ele deve estar andando 1 km por hora aí, que ele para, observa, pá. Ele é bem sossegado quando ele não está em fuga. Aí eu peguei, pedi pro meu policial abrir o mapa, né? No Google Maps lá. E nós fizemos lá. Eu peguei e fiz meu cálculo lá. Não falei com ninguém não. Falei assim, cara, pela tomada de direção dele aqui, ele vai estar indo pra cá e tal. E fiz meus cálculos ali e fiquei calado. Aí passa um pouquinho, pai. A força-tarefa que tinha tomado aquela região ali onde a sogra morava, a ex-sogra dele, pegou uma direção, né, num flanco dessa mata. E aí foram as 3 aeronaves. E naquele momento eu decidi pegar a direção contrária, né, pelos cálculos que eu fiz. Falei, cara, ele vai dissimular, ele não vai para cá, entendeu? Ele vai tentar enganar a polícia de alguma maneira aqui, porque sabe que... Pelos cálculos que você fez, pela tua vivência, tu viu 3 pegadas em 3 direções várias vezes, tu viu a casa com o filho desencapado. Tinha vivenciado essa porra o tempo todo, dentro do mato. Meu irmão. Eu tava o filho e o cheiro do cara tava próximo. Tava vivenciando aquilo ali. Sim. Eu tava com o cheiro do Lázaro. Porque essa porra. Eu tava com o cheiro do Lázaro até de propriedade mesmo, porque nós não tava tomando banho direito, o fardamento era o mesmo. Tanto é que... cheiro do lixo. Em um determinado momento, antes, né, a gente trombou com uma situação onde a gente pegou uma passada dele, eu pedi apoio do canil, né? Nós tá na Pajerona, tal. E aí, peguei... A hora que eu decidi, né, a direção que a gente iria tomar, eu falei, vamos margear 5 km para a direita aqui. A hora que nós chegar em determinado ponto, a gente vai entrar, vai cortar os fios ali, vamos entrar para dentro do mato, vamos cair para dentro, até onde o veículo dá para ir, né? E vamos entrar dentro da mata e esperar o bicho. Porque de alguma forma ou de outra, para lá ele não vai, né? E eles, de alguma forma ou de outra, vai tocar para nós. A hora que eu falei isso, fechei a boca, passa o referência meu. Com 8 viaturas, passa em direção a esse outro ponto. Aí, um policial que sempre trabalhou comigo, o Rony Eder, foi banco traseiro meu na Rotan, né? Virou para mim e falou assim, uai, chefe, o oficial tal tá indo pra lá, o senhor tá indo pra cá, o senhor tá maluco? Eu falei assim, vocês estão acompanhando ele ou eu desde o início da operação? Porque se for ele, vocês podem ir atrás aí. E aí eu peguei em direção a esse rio, já com aquela dúvida no coração, tipo assim, pra mim ficar mais sozinho mesmo, tal, pra mim fazer uma análise de cenário, né? Tava ouvindo as aeronaves tudo lá na puta que pariu e tal. Falei, caralho, será que eu tô certo, mano? E fui descendo. Aí o policial foi e falou assim pra mim, acho que ele pensou que eu ia passar de um ponto pro outro, né? Ele falou assim, chefe, o que o senhor vai fazer aí? O Lázaro nem aí tá. Eu falei, caralho, irmão, é tudo que eu precisava agora pra motivar. Eu tô sem comer, sem dormir, e já tô com a dúvida no coração aqui, o cara da minha vivência, de várias ocorrências, já confrontou meio mundo de gente comigo, fala uma porra dessa, eu falei, caralho, irmão. Aí eu olhei pra ele e não falei nada. Aí eu desci esse rio, cara, e a água dava no joelho, né? E ali eu conversei com Deus naquele momento, cara, na moral mesmo. Eu virei, peguei, enchi as 2 mãos de água ali, passei no rosto e falei, qual que é o propósito? Então, trocou ideia, um papo reto com Deus, né? Eu falei, qual que é o propósito que o senhor trouxe eu aqui? O senhor me trouxe aqui para me desonrar, né?
Sim. Até porque eu não tinha nenhum motivo de estar lá, cara, né? Assim, a gente foi no voluntariado e pelo sangue de polícia mesmo, para ajudar os camaradas, né? Porque a gente sabia da covardia que estava sendo explicitado em nível de Brasil, né? Com relação às polícias que estavam envolvidas ali, né? Saí do Rio e voltei. Isso aí minutos antes, né? Isso aí, aí nós já estamos na contagem regressiva. É. Aí nós já estamos na contagem regressiva e quando eu me voltei para eles, e eu acho que eu andei uns 5 metros, saí do rio, né? Aí um policial veio correndo em minha direção. Falou, chefe, acho que eu vi um vulto ali. Falei, vulto aonde, mano? Aí ele, ali, chefe, ali perto daqueles bambuzal ali. E lá tinha umas porra de uns bambus, irmão, que o cara entrou no bambu, você não vê ele mais. É uns bambuzinhos, saca? Na beirada do rio. E aí, o que acontece? Eu tinha traçado a seguinte estratégia com os meus policiais e partir do meu ponto de vista, né? Assim, toda vez que você está tomando tiro, né? Você procura homiziar, né? Você procura um abrigo, né? Para depois você ver a possibilidade de reação, né? E como o Lázaro, ele sempre tinha tido a mesma forma de agir, né? Ele verbalizava quando ele percebia de alguma forma que estava uma possível captura naquele momento, ele verbalizava, atirava e vazava, né? Pelo rio. Então a gente já estávamos preparados para esse comportamento. Isso já tinha acontecido algumas vezes com outras equipes? Já tinha acontecido algumas vezes com as outras equipes, né? Já tinha acontecido isso no momento lá com o policial da PM2, já tinha acontecido isso lá com o pessoal do Canil, a noite anterior, né? A noite anterior. Tanto com a Polícia Civil, tanto com o COD. E aí eu peguei e falei pros caras, falei, irmão, seguinte, a polícia, ela pulsa mais alto no meu sangue, cara. Tá entendendo? E esse marginal não vai desmoralizar a minha instituição, não. Então, independente de estar tomando tiro, eu vou para cima. Eu vou para cima do bicho, porque ou ele vai se entregar e nós vamos levar ele e vamos apresentar ele, ou ele vai embora, pai. Ele vai embora. Tu já sabia que ele ia verbalizar, ia entrar no confronto e ia vazar. E não daria tempo. Não daria tempo. E aí a gente iria perder ele novamente. Sim. Entendeu? Então, a única forma da gente ganhar dele com esse modus operandi era a gente antecipar esse momento, né? Sim. Entre a verbalização e os disparos, né? E aí eu falo para você que é onde Deus, mais uma vez, nos protegeu, né? Porque o besouro passou. O besouro passou na nossa direção e mesmo assim nós avançamos, né? Quando eu falei isso para meus E na mata com pouco abrigo, ou quase nenhum abrigo. Era mata fechada. Nego Sim. falou que foi aeronave, nego falou que foi quando ele saiu para aberto, porra nenhuma, ele estava dentro do mato, né? E aí, o que acontece? Quando esse policial me falou que tinha visto aquele vulto, e antes a gente já tinha brifado nesse sentido, né? Eu falei, cara, eu vou fazer dessa forma. Não obrigo nenhum dos senhores a fazerem dessa forma. Até porque o nosso juramento é com o sacrifício da própria vida, mas existe toda um emaranhado de técnicas, né? Para que a gente possa minimizar a possibilidade de vir a óbito aí. Quando nós fomos abrindo em leque, uma aeronave não sei se foi do SAEG, uma aeronave passou, ela estava indo abastecer, depois eu descobri que ela estava indo abastecer em Brasília. Ela passou bem em cima de nós. Quando ela passou, ela chamou a atenção dele. Foi o momento que nós progredimos no terreno. Quando ele percebeu, a gente já estava em leque e subindo em direção a ele. Ele já tinha corrido para esse arbusto, né? Ele tinha saído desse bambuzal e corrido para uma área de arbusto, assim, de árvores, mais fechado também. E aí, pá, irmão, ele já verbalizou da mesma forma. Aí eu falei, caralho, irmão, aqui não, bicho, aqui seu destino já tá traçado. Se você jogar pra cima, eu pensando, né?
vai morrer, né? Não tem conversa, né? Você já fez muita desgraça no mundo, né? E a gente tem que cessar isso. A gente tá aqui, como se diz, né? Somos anjos de espada na terra, né, pai? Nós tava ali para cumprir um desiderato. E o desiderato, a minha missão, igual eu falo, eu não tenho prazer em tirar a vida de ladrão nenhum, né? Eu não tenho nada contra o ladrão, a opção é dele, né? A opção, o caminho, a caminhada é dele. Mas a minha missão, eu vou cumprir. E eu vou cumprir da maneira com o propósito que eu fui chamado para... Dentro da minha missão, a gente vai cumprir. E nós avançamos. Quando a aeronave passou, ele percebeu nossa presença. Aí é a mesma historinha de sempre. Que a gente já esperava. Não vem não que eu vou tirar na cabeça. E como ele viu nós avançando... E ele verbalizou isso com vocês também? Ele verbalizou da mesma forma. E ele, abriu fogo, né? Ele estava com a PT, né? E ele estava com um revólver também. Ele já abriu fogo e ficou ali no meio daquelas árvores, né? E a gente tomando tiro e não sabia. E aí a gente abriu o leque e começou a disparar em direção a ele, né? Direção a ele, não. Em direção àquela moita que a gente estava levando tiro, né? E fomos progredindo. Em determinado momento a gente percebeu que a tocada de disparo mudou. Já não era... Estava mais cadenciado. Não era pistola, era revólver. E aí a gente continuou progredindo. Em determinado momento cessou a agressão. E aí nós já aproximamos, né? Aproximou ali e tal. A hora que já olhamos, era o bicho. Ele estava caído, né? Ele caiu nessa direção assim, do lado do mato. E quando eu já visualizei ele estava com um TFM da Polícia do Distrito Federal. Ele estava com a vestimenta da PM de Educação Física, né? O agasalho. Eu falei, caralho, rapaz, o filho da puta ainda tá querendo se passar por polícia, né? Porque eu acredito que no entendimento dele, ele falou assim, tá cheio de polícia aí, né? Se alguém me ver, vai pensar que eu sou da P2, né? Essa porra aí. Aí um policial já foi lá, desarmou ele. Aí já mandei descer a pajerona, né? E nós não tínhamos sinal de telefone, não tinha porra nenhuma. Aí eu falei, caralho, irmão, não dá pra acionar socorro. Vamos meter esse cara aqui, né, na viatura e vamos descer com ele lá para o ponto base, né? E nós tava dentro do mato. Mata fechado e o caralho e tal. Aí com muita dificuldade a gente conseguiu descer a pajeira até determinado ponto. E aí nós fomos arrastando ele, né? Fomos levando ele até chegar na pajeira, metemos ele na pajeira e já saímos do local. Como foi até engraçado que eu estava sem sinal de internet o tempo todinho, né? E nesse momento que ele teve esse avanço, foi o único momento que eu comecei a ter sinal de internet, e aí eu pedi para uma autoridade lá me colocar no grupo, né, da operação, né? Foi no último dia que eu entrei no grupo da operação. Aí muitos falaram assim, ele chegou agora, ele tá com informação privilegiada, né? Porque só me vira aquela hora, né? Porra, aí eu fui, lancei. Mandou o áudio. Mandei um áudio que circulou aí, essa porra desse áudio aí. Tava quase morrendo, cansado do caralho e tal. Aí eu peguei e mandei o áudio, senhores, acabamos de confrontar um indivíduo aqui, possivelmente ao Lázaro, né? Estamos encaminhando para socorro, prepara aí. Atenção, senhores. As equipes que estiver deslocando aí atrás do Lázaro, retrair para a base aí. Tivemos o confronto nesse momento com o indivíduo aqui, possivelmente é o Lázaro. Estamos encaminhando ele aí para o ponto base, para socorro. Parabéns a todas as polícias empenhadas na busca desse sujeito. Deixamos mais uma vez a nossa marca. Aí para receber o bicho, né? Aí muitos depois falaram, será que era verdade? Será que não? E tal. Porque eu tinha acabado de entrar no grupo, né? E aí nós descemos lá. Aí chegamos lá em Girassol, cara.
E já tava a viatura do bombeiro, já desembarcamos ele, já encaminhamos ele pro bombeiro e aí já, a partir dali, o senhor já sabe da história, né? Que foi aquele clamor público todo, parecia final de Copa do Mundo, né? Antes de nós chegarmos, né? Eu informei as autoridades, né? Dentre elas o governador, né? Que de imediato a primeira coisa que ele perguntou para mim se a equipe estava bem, né? Se estava todo mundo bem e tal, porque ele já tinha baleado a polícia, já tinha feito a porra toda, né? Sim. E eu falei, não, tá todo mundo bem, chefe. Assim, por que eu liguei pro governador? Porque eu tenho essa ligação direta, funcionalmente falando, né? Sim. Eu não sei como é que tá isso, não sei nem se você pode falar, mas foi o quê? Foi 2 tiros, 3 tiros? Rapaz, foi uma pá de tiro, hein? Porque como não tá no visual, assim, a gente pode falar porque é público, né, cara? Foram 135 disparos, né? 135 disparos? 135 disparos entre 9mm e 5,56, né? Mas assim... Eram 5 na equipe, todo mundo confrontando? Todo mundo confrontando, ninguém... Ele estava no arbusto, não estava no visual, né? Até cessar a agressão. Muitos doutores, né, em direitos humanos aí questionam, né? Agora eu quero ver o sujeito pisar no terreno, confrontar com o indivíduo com o histórico do lado, onde você está levando tiro, você não está visualizando, ele da onde ele está atirando em você está progredindo, o Estado te deu condições e preparo para você combater com ele superiormente falando, né? Então, falar, uso proporcional da força, houve abuso. Porra nenhuma, rapaz. Você estava lá no terreno, você sabe o que aconteceu lá, você sabe qual foi as condições, né? Ele tinha que escrever uma carta falando, cara, parabéns, porque nenhum policial foi baleado, entendeu? E ele foi literalmente peneirado, né? Porque as condições visuais nossas ali não dava para perceber. Não foi perceber só quando a gente avançou mesmo e viu o bicho deitado, né?